Tão bom ver mulheres corajosas. Eu falo assim, mulheres corajosas, acho que não sou só eu, né? Porque para sair de casa, nesse calor, do jeito que está hoje, não sou só eu que estou com a sensação térmica do deserto do Saara, não, né? Porque quando eu entrei aqui na porta, eu falei, ai, que alegria, né? Porque lá fora está aquele bafo mesmo. Então, sair um sábado à tarde para estar reunidas aqui com as nossas irmãs, já mostra que vocês são mulheres corajosas mesmo, porque hoje a vontade que dava era ficar em casa. Nessa tarde nós vamos falar sobre um tema, a Alicia me passou a temática dessa tarde, que é sem medo de ser quem eu sou. E antes da gente entrar, eu só quero ler um versículo, que está em João, capítulo 1, versículo 12. Não vai ser projetado aqui, então eu vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar aí. Diz assim: mas aqueles que o receberam, a eles deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos, filhas de Deus. Pai querido, nessa tarde, nós nos colocamos aqui diante de Ti, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações de filhos e filhas. Fala com Teus filhos aqui. E transmite ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Como é que nós chegamos até aqui? Estou falando daqui desse espaço físico, não. Como é que nós chegamos a esse resultado que nós temos hoje? Que, diga-se de passagem, não é o resultado final, né? Nós não somos ainda o resultado final daquilo que nós somos. Mas como é que a gente chega a ser quem a gente é? Já se perguntaram isso? Como é que eu chego a ser a Thaís? Como é que você chega a ser a Lúcia? Como é que você chega a ser a Vera, a Miriam, o Geraldo? Como é que eu cheguei até aqui? E aí a gente pode dizer que foi a minha história, a minha família, o histórico de situações que eu vivi, coisas que eu conquistei, coisas que eu perdi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as coisas que eu ouvi, a maneira como eu gerenciei minha vida. E se a gente for por essa linha de raciocínio, é verdade, né? Tudo isso é uma somatória de coisas que acabam formando um pouco daquilo que nós somos. Aí outros podem dizer que é a nossa herança genética, né? O nosso DNA, nosso código DNA. É verdade, pode fazer e nos trazer alguns traços da nossa personalidade, o nosso código genético, mas DNA não nos define, porque o maior poder que está na nossa mão é a escolha, né? Então, contribui, não define. E a gente poderia ir mais longe, a gente poderia dizer que, é a minha herança espiritual, ou a maldição espiritual que me segue. Na minha família é assim, minha avó era assim, minha mãe era assim, minha irmã é assim, isso vai acontecer com ela, aconteceu aqui, vai ser necessariamente acontecer comigo, né? Então, já que eu sou assim mesmo, assim vai ficar, né? Vocês já ouviram isso? Nessa tarde eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que a gente seja muito sincera com a gente mesmo e com Deus, né? E aí vocês podem dizer assim, mas não tem como a gente não ser sincero com Deus. Claro que tem, a gente se engana e a gente acha que Deus não está prestando atenção nisso. Então, seja sincera com Deus, porque às vezes a gente entra numa de querer ser tão perfeita, mas a fichinha da perfeição está lá no céu, não está aqui ainda, né? Então, a gente quer ser tão perfeita e às vezes o Espírito Santo de Deus nos incomoda com algumas coisas e a gente mesmo assim faz vista grossa para isso. E eu arrisco dizer que Deus, Ele está muito mais preocupado com uma imperfeição sincera do que com uma perfeição falsa. Então, se o Espírito Santo de Deus te confrontar com algumas questões, deixa Ele falar com você. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Quantas de nós aqui sentadas, nós deveríamos começar a gostar mais de nós mesmas? Porque vocês sabem que é possível que a gente tenha um tipo de atitude negativa com relação a nós mesmas. É ou não é? É possível ou não? É possível. É possível que a gente tenha esse sentimento, muitas vezes, sendo alimentado dentro de nós. E por quê? Porque
não só hoje, já tem tempo, né, que as mulheres são cobradas de muitas maneiras. As mulheres, elas têm que ser quase que super mulheres. A mulher, ela tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, da empresa, está sempre bonita, bem arrumada, cheirosa. E se o dia ela tiver de mau humor, ela vai ser julgada porque ela está de mau humor. Se ela der um coice em alguém um dia por uma palavra maldade, ela vai ser julgada também, porque afinal de contas as mulheres, elas têm que fazer, têm que acontecer, têm que dar conta de tudo, e ai delas se não fizerem. E a gente acaba entrando num círculo de que a gente tem que ser forte o tempo todo, corajosa o tempo todo, e parece que tem sempre uma mensagem subliminar, uma coisa meio vaga, mesmo quando nada é dito, de que a gente deveria estar fazendo mais alguma coisa, a gente deveria estar pensando em produzir mais alguma coisa. Eu parece que nunca estou dando conta do máximo que eu deveria. Eu tinha que estar sempre em movimento, porque é isso que o mundo comunica para a gente. O mundo comunica que o mundo é competitivo e que se você não andar na velocidade dele, você vai ficar para trás. E então, para ter o meu valor firmado, eu preciso sempre me adequar. Mas será que é isso que a palavra de Deus ela fala para a gente? Tantas exigências, e eu vou confessar que a gente dá conta de muita coisa. As mulheres conseguem dar conta de tanta coisa que realmente é impressionante. E aí a gente vai para as redes sociais, e aí entra lá no Instagram, e tem várias mulheres lá tão bonitas. Ai, acordei cedo, olha eu aqui, 6 horas da manhã já estou na academia, malhando. E aí estou cuidando dos meus filhos. E a pessoa está impecável, cheia de filtro, e a gente olha e fala, nossa, como que a pessoa consegue? Eu não consigo. Aí a gente vê aquela pele toda esticada, e a gente vai para frente do espelho e fica assim, ai meu Deus, isso aqui está caindo, né? Eu precisava botar um ácido hialurônico aqui para preencher minhas rugas. E aí, se eu não tenho dinheiro para preencher minhas rugas, o que eu faço? Aí vou parar de rir. Não vou rir mais tanto, porque está marcando meu bigode chinês. Aí eu vou começar a ficar mais séria, né? Aí a pessoa fica aquela risada contida. A gente começa a se comparar com outras pessoas, né? A gente começa a olhar para o lado, porque a gente acha que aquelas pessoas estão muito bem. Mas a gente acha que as pessoas estão muito bem, porque é o que as pessoas conseguem muitas vezes mostrar para a gente. Então, a gente vê o lado de fora. Mas e para o lado de dentro? Será que está todo mundo muito bem o tempo todo? Como é que a gente vai saber isso? Aí a gente se compara com o que a gente vê e corre o risco de fazer um julgamento errado, porque problemas todo mundo tem. Problemas todo mundo tem. Está aí uma coisa que eu sempre falo, que é para todo mundo. Ah, eu não tenho sorte. Mas problema é geral. A pessoa nasceu, vai ter problema. Isso aí é sem discriminação. Problema vai para todo mundo. E aí esse sucesso, do aparente sucesso das outras mulheres, das outras pessoas, fazem com que pareça que a gente está meio que estagnada, né? Aí eu olho para o lado, parece que a vida flui para fulaninho, flui para ciclaninho, e eu estou aqui parada. Parece que, para mim, as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam. E a gente quer ter habilidades e coisas que não deveriam nem ocupar a nossa mente. Quer ver o exemplo? Eu, quando era criança, era um frenesi lá entre as meninas da minha cidade. Todo mundo fazia estrelinha. Sabe aquele negócio que a pessoa vem correndo assim, tá, faz estrelinha, roda para o outro lado? Eu queria fazer estrelinha. Eu tinha que fazer estrelinha. Se todo mundo fazia, eu tinha que fazer também. Gente, é uma estrelinha, era uma situação vexaminosa. Era feio. Aí eu pedia para minha irmã puxar minha perna para cima, eu não conseguia ficar reta. Eu nunca fiz uma estrelinha certa, nunca. Sabe o que eu nunca? Nunca fiz estrelinha certa. Aí eu queria andar de patins. Eu lembro que eu fui para a casa dos meus tios e não lembro se a minha prima tinha um patins ou alguém tinha patins. Aí todo mundo deslizava de patins. Eu resolvi que eu tinha que andar de patins também. Aí eu fiz o esforço, eu tentei, todo mundo ia... Eu nunca deslizei, fiquei em pé, no patins, ótimo. Mas não. Era feio de ver. E até para andar de bicicleta hoje, andar de bicicleta você aprende, nunca mais esquece. No meu caso, então, eu aprendi errado e está errado até hoje. Porque até você me vendo andar de bicicleta, vai ser uma coisa esquisita. Então, eu queria ter algumas coisas que não eram da minha habilidade. Talvez, se eu tivesse investido meu tempo fazendo outra coisa, que era a minha aptidão natural, não tivesse perdido tanto tempo. E será que a gente não faz isso com outras áreas da nossa vida também? Tem habilidades que a gente pode desenvolver
Tem. Mas tem coisas que são naturais nossas. E quantas coisas a gente vai descobrir depois que não deveria nem ter perdido tempo fazendo, né? E foi esse o fim da minha estrelinha. Eu descobri que eu nunca ia ser ginasta, que não ia dar certo e que era bom eu começar a pensar em outras coisas. E a gente quer achar que a gente precisa ter todas as habilidades, mas quem falou que a gente tem que ter todas? A gente não precisa ter todas, né? Já pensou? Todo mundo com as mesmas habilidades? É uma coisa chata. Quando você vai lá para frente do espelho, você para lá na frente do espelho, você se olha, você gosta do que você vê? Você gasta um tempo lá paradinha na frente do espelho, se observando, você gosta? Você gosta mesmo do que você vê? A Zemira fez que gosta. Ai, isso aí, Zemira. Tá certo, a Zemira gosta. Você vai lá, você é gentil com você. Quando você olha para o espelho do lado de dentro, que você se observa, você vai lá e... Gostei. Ou não? Porque a impressão que a gente tem, quando a gente não se aceita, é de que ninguém nos aceita. E a rejeição de si mesmo é uma das causas que traz mais problema para a nossa vida. Porque ao longo da vida a gente vai precisar se relacionar. Então a gente vai se relacionar com Deus, a gente vai se relacionar com pessoas e a gente vai se relacionar com a gente mesmo. Então, se você não gostar de você, a vida vai ser bem mais difícil. Porque pontos fracos, pontos fortes, todos nós temos. Mas que tendência maldita que a gente tem de focar nas nossas fraquezas. Nas nossas e na dos outros, né? Às vezes a pessoa faz 1000 coisas certas, mas aí a gente vai prestar atenção no ponto preto, na folha em branco. E a gente erra, a gente peca, a gente cai, e aí Deus vem e estende a mão para a gente, Ele nos levanta, Ele nos perdoa, e às vezes a gente está lá abraçada com o nosso erro, mas eu fiz isso, eu não sou digna, eu não deveria, mas eu fiz isso, e nem Deus mais está lembrando daquilo, mas a gente está aqui para lembrar, né? Para a gente não esquecer e para lembrar o outro do erro dele também, porque é para isso que eu estou aqui, para lembrar mesmo. Eu não estou aqui fazendo apologia, né, às nossas fraquezas, de que a gente, eu tenho fraqueza, então tudo bem cultivar minhas fraquezas. Não, fraquezas morais, nossas atitudes erradas, elas são para serem trabalhadas em Deus. Sim, em Deus. A gente precisa se aprimorar e se aperfeiçoar, mas é bem verdade que a gente pode desfrutar de quem nós somos, aonde nós estamos, na direção em que nós estamos indo. O texto de Efésios 4:13, esqueci. Ele diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando a gente fala até que, não me dá uma sensação de que já está aqui, já está pronto, né? Quando eu falo, até que o almoço fique pronto, eu vou limpando a casa. Até que os meus filhos cheguem da escola, eu vou adiantando isso aqui. Até que eu consiga fazer aquela viagem, eu vou economizando esse dinheiro aqui na poupança. Até que me dá o sentido de que eu estou indo em uma direção. E o texto diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E por vezes eu olhava esse versículo e ficava pensando, caramba, mas Paulo agora, né, foi um pouco longe demais, porque chegar à plenitude de Cristo, acho que é meio difícil. E aí eu comecei a me questionar, mas se Deus deixou isso registrado na palavra dele, é porque é possível. Deus não deixa nada registrado na palavra que não seja algo que Ele mesmo queira cumprir, não é verdade? E eu comecei a pensar o que isso realmente queria dizer. Porque Efésios 4, 12, 11, os versículos que antecedem, está falando dos dons que Deus deu para as pessoas no corpo de Cristo. A uns foi dado profeta, evangelista, pastores. Ninguém é igual. Então, para cada um foi dado algo. Então, coisas diferentes na unidade, gerando o conhecimento.
Então, quando eu entendo, quando eu conheço Deus, quando eu sei quem Deus é, sua maneira de proceder, o que Ele faz, o que Ele pensa, sua maneira de agir, eu consigo entender quem eu sou e qual é o meu lugar junto dEle. Então, eu paro de me comparar com o meu vizinho, com a minha vizinha, e eu começo a me comparar com Ele, e eu coloco as minhas fraquezas, os meus pontos fracos aos pés daquele que pode me ajudar a resolver e a me aperfeiçoar, que é o que o texto diz, né? Até que cheguemos à maturidade. Então, o conhecimento de quem Deus é me leva à maturidade, e eu entendo quem eu sou, e isso é de uma maneira ampla. É de uma maneira ampla, gradativa e natural. Porque quando a gente resolve imitar Jesus, isso é uma coisa que não gera dores em nós. Mas quando a gente quer se conformar ao modelo do outro, isso gera um desconforto, porque isso não é natural na gente. Isso não é algo que Deus esteja disposto a cumprir. Porque Deus, Ele não está querendo fazer de você uma outra pessoa. Ele não vai ajudar você, Maria, a virar a Vilma. Ele vai ajudar Maria a ser a melhor Vilma possível, a melhor Maria possível, e a Vilma vai ser a Vilma. Deus, Ele não quer transformar a gente em outra pessoa. E essa coisa de comparação é algo tão chato que a gente vê e às vezes a gente faz também, né? Antes de ser daqui, do Tauá, era da igreja da freguesia. Eu estou vendo umas irmãs lá da freguesia, né? Minhas irmãzinhas queridas. A gente fazia retiro anual lá, né? E todo retiro era uma bênção. Gente, era sempre maravilhoso. Teve um retiro, um ano, em que o pastor, ele falou que tinha uma unção de fertilidade ali, e ele chamou todas as mulheres que queriam ter filhos naquele ano lá para frente. E foram lá um monte de gente, um monte de casal foram lá para frente. Eu não fui, gente, eu estava tocando teclado. Naquele ano, todas as mulheres que foram lá na frente ficaram grávidas. Todas, sem exceção. Eu lembro que só na minha época eram 9 grávidas. 9. Imagina 9 casais. E aí nessa época que veio o Eric. Aí depois, normal, né? Nasceram aquele monte de bebês, era aquela... Gente, era lindo, né? Hoje eles são amigos, tão grandes já. O Eric, vocês conhecem, já está baterista aqui da igreja, né? Então já passou faz tempo essa fase. Mas eles eram pequenininhos. E aí, aquela coisa que a gente vê, aí se reúnem as mães, né? Ai, por quê? O dente do fulaninho nasceu, e o seu? Não. Porque o fulano está andando. E o seu já está andando? Já andou muito mais antes disso. Porque você não imagina que fulaninha fez isso hoje. Fez. E o seu fez? Não, não fez. Tinha vários semigênios, sabe? Aquelas mães assim que tudo bem compartilhar, né? Aquelas alegrias dos filhos, mas tinha horas que era chato, gente. Era chato porque era uma comparação com o filho do fulano que fez aquilo que o outro não fez e fica aquelas mães. Eu olhava assim, às vezes a língua coçava, sabe? Aí falava assim, não vou entrar nessa não, deixa para lá. Cada um tem o seu cada um tem o seu tempo, cada um é cada um, né? Então, isso é só um exemplo bobo para falar de como que a gente faz comparações. Às vezes a gente quer se firmar, inclusive, em cima dos nossos filhos, né? Então, assim, isso gera uma cobrança em cima das crianças, né? Parece que eles têm que estar sempre superiores e melhores, enfim, né? Então, esse negócio de comparação não é uma coisa muito saudável. Agora, a gente está falando que Deus, Ele quer sim que a gente seja a gente mesmo. Mas se tem alguém que tem o prazer, a satisfação de roubar a nossa identidade, esse alguém é Satanás. Como ele gosta, gente, ele ama, ele adora gerar situações, usar pessoas, sabe, para aquela sementinha, aquela ideia, aquele sussurro no ouvido, aquele pensamento na nossa mente que, se a gente não prestar atenção, desce para o coração, aquela semente de mentira que ele germina. Ele adora, mas ele adora ver isso crescer, sabe, virar uma árvore frondosa que gera fruto, sabe, aquele fruto ruim, fruto de insegurança, aquele fruto de complexo de inferioridade, de baixa autoestima, aquele fruto de complacência. Nada dá certo na minha vida. Eu nunca vou dar para nada mesmo. Eu não sou boa nisso, eu não consigo fazer aquilo, eu não sou capaz. Eu não tenho essa capacidade.
Ele adora dizer para você que você não é boa o bastante, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que você é burra, que você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. E se você não prestar atenção, você deixa isso entrar no seu coração. É como diz aquele ditado, né? A gente não pode impedir que um passarinho passe e faça cocô na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, né? Há muito tempo atrás, devido a uma situação difícil que passou pela minha vida, eu vi uma sentença de alguém que eu admiro muito, e essa pessoa falou e disse assim: a partir de agora, você é uma mulher sem honra. Duro, né? De ouvir isso. E sabe o que aconteceu? Por um tempo, eu acreditei. Mas Deus, Ele se deu ao trabalho de vir ao meu encontro e reconstruir a minha identidade. E provavelmente, se Deus não tivesse feito isso, eu não estaria falando aqui hoje. Por quê? Porque eu teria permitido que isso dominasse meu coração. E foi então que Deus me ensinou algo muito sério. E eu queria que vocês aprendessem também. Não aceite uma sentença sobre a sua vida. Porque, às vezes, as sentenças, elas não vêm com má intenção. Às vezes, a pessoa, ela tem uma visão. Só que as pessoas erram. As pessoas não são infalíveis. E elas não são culpadas por isso. Elas só têm aquela visão. Não aceite uma sentença sobre a sua vida só porque ela vem de alguém que você admira. Nem sempre elas vão estar certas. O que os outros pensam a nosso respeito nem sempre é uma verdade absoluta. Cabe mais a gente a confrontar aquilo que o Espírito Santo de Deus diz a nosso respeito e o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Observe o que você ouve e que tipo de fruto isso gerou dentro de você. Se isso te paralisou, provavelmente não veio da sala do seu pai. Hoje a gente percebe os consultórios, psiquiatras, terapeutas, psicólogos com as salas lotadas de mulheres, jovens, adolescentes, crianças que não sabem lidar com aquilo que ouvem, com aquilo que vivem, com o menosprezo, às vezes com a indiferença, com os abusos psicológicos ou físicos que passaram. Aqui na igreja a gente tem alguns psicólogos, e elas sabem, é verdade. Aquilo que nos transmitem, muitas vezes, a gente permite moldar as nossas ações, os nossos pensamentos, e isso acaba dirigindo a maneira como a gente pensa a nosso respeito. E a gente está falando que Satanás, ele é aquele que quer roubar a nossa identidade. E qual é o lugar onde ele trabalha? Onde ele mais trabalha? Primeiramente, na nossa mente. Né? Na nossa mente. Porque se ele conseguir dominar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, isso vai ser transmitido na maneira como eu vou agir. Então, tem um texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Claro que não são carnais, porque meu inimigo não é meu irmão. Eu não vou usar uma arma para matar alguém que me deu uma palavra. Não, as nossas armas são poderosas em Deus, porque quem trabalha por trás é Satanás. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. A gente às vezes cria fortalezas na nossa mente. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E aqui a gente tem o conhecimento de Deus de novo. Lembra que a gente acabou de ler em Efésios? Até que todos cheguemos ao entendimento do conhecimento de quem Deus é. E aqui a gente tem de novo o conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a chave está em conhecer a Deus. Se eu conheço a Deus, eu sei quem eu sou nele. E aqui o texto diz que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento. Não diz alguns pensamentos, está dizendo todo
pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quem sabe a nosso respeito é Ele. Não é o vizinho, não é o coleguinha do lado. E não sou nem eu mesma. É Ele que sabe. Então, é uma guerra. É uma guerra para destruir fortalezas que são criadas na nossa mente e no nosso interior. Então, a gente precisa analisar o que a gente está pensando. Tem uma outra passagem que diz: anula argumentos e opiniões arrogantes contra Deus. Então, o que contraria Deus, sua maneira de agir, de pensar, seu caráter e aquilo que é importante para Deus, eu preciso anular. E uma das coisas que eu posso afirmar que é importante para Deus é o ser humano. Sim, porque Deus, Ele gastou um tempo precioso para nos criar, e quando nós nos rebelamos contra Ele, Ele gastou um tempo precioso para nos resgatar. Então, toda vez que alguém vem falar, ou a gente mesmo vem declarar que aquilo que é importante para Deus não tem valor, ou menospreza aquilo que é importante para Deus, pode ter certeza que esse pensamento não vem de Deus. E é nossa obrigação controlar aquilo que nós pensamos. A gente precisa alinhar o que a gente está pensando com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Porque com certeza Deus não quer que a gente fique nutrindo esse tipo de coisa dentro de nós. Imagina que o artista pinta um quadro, né? O artista pinta um quadro, e a gente chega e fala: que quadro horrível. Só que eu e você somos as telas que Deus pintou. E Deus não pinta nada feio. Deus não pinta nada estragado, nem nada pequeno. Tudo que Deus faz é grande. Então, é isso, inclusive, que o salmista fala: quão admiráveis e maravilhosas são as obras do Senhor. Eu queria que você desse uma olhada para o lado, para que você visse agora algumas obras sentadas aí do seu lado. Olha. Dá uma espiadinha na obra de arte que Deus fez. Sentada aí do seu lado. Agora faz melhor. Pega o celular. Todo mundo tem celular. Pega o celular aí, pega o celular. Coloca aí na câmera. Achou a câmera? Coloca aí no selfie, bota no selfie aí. Ai, gente, coloca aí, pega aí. Ó, já tem gente até aproveitando para arrumar o cabelo, já que está se olhando no espelho. Isso aí, muito bem. Arruma. Agora você vai se encarar. Dá uma olhada aí nessa obra de arte aí. Ó. Olha direito. Vou contar até 10. Não é para olhar rápido, não. É para olhar demorado. Olha os detalhes, tá? 1, vai se olhando. 2, isso, compartilha com a coleguinha que não tem celular. 3, deixa ela se olhar também. 4, é para olhar, não tá, tem gente que não está se encarando, é para olhar, olha aí. 6, olha o olho, olha a boca. 7, 8, 9. Agora tira aquela selfie aí. Vai, tira aquela selfie, depois marca a Igreja Batista do Tauá e posta lá no Instagram as obras de arte de Deus. Você é obra de arte única de Deus. A gente tem que cuidar com aquilo que a gente pensa, porque para Deus nós somos únicas. Ele fez um exemplar de cada uma. Grandes e admiráveis são as obras que Deus faz. E aí eu te pergunto, qual é o problema de ser grande? Qual é o problema de ser grande, gente? Será que Deus ele vai diminuir de tamanho, ou a glória dele vai ficar menor quando seus filhos, suas filhas são grandes? Seus servos, seus súditos são grandes? Isso vai fazer com que Deus diminua de tamanho? Claro que não. Claro que não.
Se tudo aquilo que nós temos de bom na nossa vida, nós revertermos para a glória do nome de Deus, nunca vai ter problema nenhum. Que é isso que a palavra de Deus diz: quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque se tudo que nós temos vem dEle, se tudo que nós somos vem dEle, se a gente quisesse dizer que é fruto nosso, a gente estaria sendo o quê? O usurpador daquilo que Deus nos deu, né? Então, tudo que você faz, reverta para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz, porque Deus, Ele não é glorificado em coisas e objetos, Ele é glorificado por meio de pessoas. É por meio das pessoas que Ele é glorificado. Porque você acha que Deus gasta capítulos e mais capítulos da Bíblia para registrar nome de pessoas? Ele precisava registrar nome de pessoas? Ele podia só dizer um certo homem, houve então uma mulher. Não, ele faz questão de dizer que era Joquebede, que foi Débora, que foi Abraão. Ele registra nome de pessoas, entre erros e acertos, pessoas que marcaram a história, pessoas que deixaram a sua marca. Deus, Ele não tem problema com grandeza, ninguém nunca vai ser maior que Ele. Então não tem problema em você ser grande. Mas hoje, o legalismo, e muitas vezes até a própria religião, nos ensina uma falsa humildade, uma baixa autoestima, como se fosse isso uma virtude de caráter. Não é isso que é ser humilde. Humildade, eu sempre falo, que é reconhecer que tudo que está na minha mão foi Deus que me deu. E às vezes, né, se você se mostra seguro ou confiante, as pessoas vão dizer que você é arrogante, mas você não é. Na verdade, é só porque a insegurança delas não consegue se confrontar com a confiança que existe dentro de você. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê grandes homens de Deus caindo nessa linha de raciocínio, tá? Então vamos voltar assim, vamos parar em 3 pontinhos aqui. Samuel, né? Samuel foi convocado, o profeta vai lá e fala para Saul que ele vai ser o primeiro rei de Israel. Tá bom, e ele foi, encontrou Saul. Depois vocês pesquisem lá isso no texto, agora não dá tempo. 1 Samuel 9, 21. Mas o interessante é a resposta de Saul. Quando ele comunica, o que Saul fala para ele? Presta atenção no que ele fala. Ó. Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos, e minha família, a menor de todas as tribos de Benjamim? Por que me dizes estas coisas? Saul estava dizendo assim: se eu sou o menor dos menores, você nem deveria falar isso para mim, porque é completamente improvável isso que você está falando. Aí a gente vai para a época dos juízes. O povo de Israel estava em guerra com os midianitas e Deus levantava libertadores. E dessa vez ele manda o seu anjo ir falar com Gideão. E o anjo vai lá e comunica para ele: Deus vai usar a sua vida para libertar o povo. Aí olha o que Gideão fala. Juízes 6,13. Ai, Senhor meu, como eu livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meus pais. O problema não é que o inimigo era tão grande, o problema é que ele se via muito pequeno, né? Aí no Novo Testamento tem? Tem, também tem. Paulo, 1 Coríntios 15:9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo. Conseguiram perceber? O menor, o mais pobre, aquele que não é digno, nessas passagens? Aí eu vou perguntar para vocês: Saul foi ou não foi o primeiro rei de Israel? Foi ou não foi? Foi, gente? Cadê vocês, gente? Foi ou não foi? Foi. Gideão, ele venceu aquela guerra com os midianitas por intermédio da mão de Deus com os seus 300 ou não? Venceu. E Paulo, ele foi digno de ser chamado de apóstolo ou não? Até hoje, né? Ainda é para a gente, o apóstolo Paulo. Quando eu vejo esses textos, sabe o que eu entendo? Eu vejo Deus dizendo assim: eu vou mudar a sua opinião a seu respeito. Abraão pegou e falou: eu sou muito velho,
Eu vou mudar a sua opinião a seu respeito. Aí Jeremias falou, sou muito novo, eu vou mudar a sua opinião a seu respeito. Gideão, sou o menor, vou mudar essa opinião a seu respeito. Moisés, sou gago, eu vou mudar essa opinião a seu respeito. Quando Deus olha para nós, Ele vê coisas que a gente ainda não sabe da gente. Ele vê coisas em nós que a gente ainda não descobriu, mas Ele está muito disposto a nos mostrar. Então, nós precisamos parar de nos sabotar. E a gente, às vezes, quer ficar cabendo em caixinhas, né? Como se a gente fosse massinha de modelar, gelatina, para agradar os outros, para caber nos outros. Até a gente quer fazer isso até com Deus. Até com Deus a gente quer fazer isso. Mas a gente não foi feita para caber na caixinha. No mundo você vai ouvir isso aí, que você tem que fazer mais, que você tem que ser mais, que você... Lógico, gente, que se vocês puderem investir em vocês, façam isso. Não estou dizendo ao contrário. Mas o mundo ele vai fazer uma cobrança que não vai ter fim e nunca vai ser o suficiente. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos moldeis aos padrões deste mundo. O mundo não tem nada para moldar para a gente, nada. O que nos molda é a palavra de Deus. É nele que a gente vai descobrir o que a gente pode fazer para ser aprimorada, melhor a cada dia. Não no mundo. O mundo ele fala para você, seja autêntico, seja original, seja criativo, mas é o mesmo cara que na entrevista de emprego vai te dizer para usar um terninho cinza, sem perfume e pouca maquiagem. Então você tem que ser um original usual, um original igual a todo mundo. Então se você não conhece a Cristo, lá é todo mundo igual. É tudo igual. Pecado para todo mundo, libertinagem para todo mundo. O legal é viver a sua vida, não me arrependo de nada do que eu fiz. Esse é o slogan do mundo. Então lá está todo mundo igual. Onde é que está o diferente? Quem é que tem interesse de tirar de você a sua originalidade, de você ser realmente autêntico e dar o seu melhor? É Deus. Ele é que quer fazer de você alguém realmente autêntico, porque Ele te criou para ser única. Então não vos moldeis aos padrões desse mundo. Em Efésios capítulo 1 e 2, depois com o tempo, vocês podem ler o que esse texto fala. E é algo tremendo, porque eu separei aqui uma lista de coisas que esse texto diz a seu respeito. Ela diz assim, que você é abençoada, que você é escolhida, que você é adotada com direito a uma herança, você tem uma família, que você é redimida, você é perdoada, você é selada, você é salva e você é amada, você é filha. Lembra do primeiro versículo que a gente leu quando começou? Aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filha, você tem uma família, e filho é amado, filho é querido, filho é protegido, filho é estimulado. Aí você pode dizer, eu sou filho, mas meus pais não eram assim. Mas a palavra de Deus diz que ainda que a sua mãe esquecesse de você, o Senhor diz, eu não esqueço. Você é única, você não precisa ser perfeita, você vai ser aperfeiçoada ao longo do caminho. Se você tiver o conhecimento certo de quem é Deus, você vai encontrar o seu lugar nele.